Olá pessoal, tudo bem? Daqui fala Moisés Miguel da Shelga Network Cybersecurity. Hoje a gente vai ver a configuração inicial de um switch, ok? Primeiramente um switch, ok? O switch é um equipamento utilizado para fazer a segmentação lógica da nossa rede, ok? Com o uso da criação de VLANs e também é utilizado para prover maior quantidade de conexão de dispositivos na nossa rede. Existem muitas outras funcionalidades de um switch, ok? Em muitos casos é utilizado para fazer roteamento na nossa rede, isso no caso dos switches Layer 3 ou Multi-Layer Switch, ok? Para o nosso caso aqui a gente vai fazer a configuração desse switch Layer 2, ok? Então, sem mais delongas, vamos então para a configuração do nosso switch, ok? Mas antes disso, há uma informação importante que eu gostaria que vocês soubessem, é como é que esse switch encaminha o tráfego de uma porta para outra. O switch usa a Content Addressable Memory, ok? Que é a Count Table, ok? Ele usa a MAC Address Table, que é para enviar, ou seja, para mapear o endereço MAC de cada dispositivo conectado à sua porta. E a partir, então, dessas informações, ele consegue definir, okay, qual é o destino e origem para entregar um determinado tráfego. Okay? Se esse MAC address não é conhecido pelo switch, o que é que o switch faz? Ele usa um método conhecido como floating, que ele vai basicamente... é como se ele enviasse uma informação a nível de broadcast, que é para conhecer o MAC address de cada dispositivo conectado a ele e então construir a sua MAC address table, ok? Então, essa é uma informação muito importante, ok? Então, vamos então agora para a configuração do equipamento. Então, a gente já tem aí a CLA do switch Cisco, ok? Estamos considerando que a gente já fez a conectividade desse equipamento, que é o cabo console, nesse switch Cisco, ok? E já ligamos então no nosso computador e agora então estamos aí ou seja, vamos então, ou já acendemos esse dispositivo usando um dos terminais, seja o TeraTerm ou então o PUT, ok? Então, primeiramente a gente vai para o modo usuário, ok? Vamos ao comando enable para ir para o modo privilegiado e o comando configure terminal para o modo de configuração global, ok? A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um nome para esse dispositivo, usando o comando hostname, ok? E colocar SW Cisco, ok? Já definimos o nome desse dispositivo. Agora o que a gente precisa fazer? Precisa acessar as configurações da linha da console e configurar uma password, de modo que todo aquele técnico ou engenheiro que aceda ou que tenha permissão para aceder ou ter contato com essa console, tenha que colocar essa password, ok? Vamos ao comando line console 0, ok? E definir a password, usando o comando password e definir a password. No nosso caso, a password vai ser ao chega, ok? É uma password básica, vocês podem colocar a vossa password seguindo regras mais rigorosas, ok? Então, depois o que a gente precisa fazer? Usar o comando login. O que esse comando login vai fazer? Ele vai exigir o uso dessa password, ok? Quando a gente tiver que aceder o equipamento, ou a console do equipamento, ok? E então, vamos definir o time, ok? Da sessão, ou o time que vai levar para encerrar a sessão, usando o comando exec timeout e colocar o time 0 a 30 segundos. Ok? Vamos então usar o comando login synchronous para evitar que as mensagens do sistema atrapalhem os comandos. Ok? E então, depois vamos usar o comando exit para voltar ou para sair do modo de configuração da console. Ok? Da line console. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar fazer a configuração ou colocar uma password nesse dispositivo, okay? Usando o comando enable
secret e colocamos a password. A password vamos colocar a Xelga, ok? Então definimos a password desse dispositivo, ok? E agora a gente vai, por exemplo, mostrar uma informação sempre que o usuário tenha contato com essa console, usando o comando banner motd, ok? motd, ok? Usar a e-comercial e colocamos aqui a password, por exemplo, acesso restrito, ok? Acesso restrito e então clicarmos em Enter, ok? Definimos o nosso banner. O que a gente vai fazer agora? Vamos usar o comando no IP domain lookup, ok? Para impedir a tentativa, ok? De resolução de nomes inválidos, ok? Usando o comando no IP domain lookup, ok? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai criptografar, ok? Todas as senhas na running config, ok? Que significa o quê? Que todas as senhas que a gente vai definir ou que vão estar configuradas no nosso arquivo de configuração vão ser encriptadas usando o comando service password encryption, ok? Então, aqui já temos os primeiros passos de configuração. O que a gente precisa agora fazer é configurar o acesso remoto a esse dispositivo, ok? Primeiro criando um usuário, usando o comando username, ok? Esse vai ser o usuário que a gente vai utilizar, ou criamos um usuário para ter acesso remoto a esse dispositivo, usando o SSH, ok? Moisés, ok? É o nome do usuário. E vamos definir o privilégio, okay, do Moisés. Moisés vai ter privilégio 15, privilégio mais alto, que significa que Moisés vai ter acesso total ao sistema. E definir a password do Moisés vai ser a Xelga, por exemplo, a Xelga 2025. Ok? Já criamos o usuário. Agora o que a gente precisa fazer? Precisa colocar esse dispositivo num determinado domínio. Okay? Usando o comando IP domain name e colocamos o domínio. Vamos colocar qualquer coisa aqui, www.axelga.com, ok? O domínio. E então agora o que precisamos fazer? Gerar uma chave de criptografia, ok? Usando o algoritmo RSA para configurarmos então, ok? Para habilitar o SSH. Então vamos usar o comando crypto key generate, ok? RSA, ok? RSA e usar o comando general key, ok? Módulos generate, ok, crypto key generate RSA general key módulos e definir então 2048, ok? Bits para gerar a chave de criptografia, ok? Depois disso, o que a gente vai precisar fazer é habilitar ou definir o tipo, a versão do SSH, a IP SSH, ok? E usarmos a version 2, ok? Vamos habilitar a versão do SSH, ok? Então, aqui, o que nos resta fazer é configurar a interface que a gente, a terminal de acesso, a interface de terminal de acesso remoto, que é a interface line VTY, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou, primeiramente, criar uma lista de acesso, ok? Para restringir o acesso ou filtrar o acesso para uma rede específica. Vou criar, por exemplo, a access list, ok? Permite, vou colocar, por exemplo, a rede 192.168.10.0 e colocar aqui a máscara de tamanho invertido, 255, ok? Então, criei a nossa lista de acesso, ok? E então, vou bloquear toda a rede aqui, ou seja, toda a rede diferente dessa, ok? Usando, então, a ação deny any, ok? O que vai bloquear outras redes. O que eu preciso fazer agora? Configurar a interface line VTY, usando o comando line VTY e definir a quantidade de sessões, 0 a 3, ok? Depois o que eu preciso fazer?
eu vou definir o tipo de login, vai ser login, vai ser local, ok? O que significa que a gente vai precisar usar as credenciais ou usuário que a gente criou aqui para aceder a esse equipamento, ok? E definir o tipo de transporte. Transporte, vamos definir input SSH, ok? Transporte input SSH é o protocolo que a gente vai utilizar para aceder remotamente a esse dispositivo, ok? E depois o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa lista de acesso nessa interface line VTY, de modo que apenas essa rede consiga ter essa, ou seja, ter acesso a essa interface, ok? Remoto. Então, vamos usar o comando access class e mencionar o ID da access list e usar o comando in, ok? Feito isso, então a gente pode usar o comando do write, ok? Ou ir para o modo privilegiado e usar o comando copy running config, ok? Startup config e clicar em enter, ok? Que ele vai salvar a nossa configuração, ok? Então, espero que essa configuração tenha sido muito fácil para ti, tenha sido fácil de se perceber, ok? E então, vamos então fazer um teste com um dos nossos computadores. Ok? Mas antes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver a nossa configuração. Se notar aqui agora na console, eu agora recebo essa informação, acesso restrito, e eu tenho que colocar a password aqui, a Shelga, ok? Só assim que eu tenho acesso ao modo modo usuário, usando o comando enable, ele vai me pedir uma outra password, vai ser a Shelga, ok? E agora vou então para o modo privilegiado, ok? Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisa definir, ok? Configure terminal. Vamos criar uma, ou seja, por agora a gente vai utilizar a interface VLAN 1, que é a interface criada, a interface, ou seja, VLAN default. Vamos criar uma interface para essa VLAN default para fazermos a gestão desse equipamento. Mas apenas por agora, ok? Vamos usar o comando int VLAN1 para para criarmos a interface VLAN, ok? E o que a gente vai fazer? Usar o comando no shutdown, no shut, ok? Para habilitar a interface VLAN. E agora o que a gente vai fazer? Vai configurar um IP. IP address 192.168.10. Vamos supor que aqui esse switch vai ter o IP, por exemplo, 1. Ok? E colocar a máscara. 0/24. Ok? Usamos o comando do write. Ok? Agora temos então a configuração completa. Ok? Write. Salvar a configuração. E agora então vamos testar com um dos nossos computadores e ver se esse computador consegue ter acesso via SSH a esse dispositivo. Ok? Ok, então aqui já temos o nosso PC Windows. Vamos configurar o IP. Configuramos o IP nesse PC da rede 192.168.10.10, ok? Ponto 10, não vamos colocar nenhum gateway, ok? Vamos fechar aqui. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Vai fazer um teste de conectividade, ok? Com o IP do switch, com o IP do switch, ping para 192.168.10.1 para testar a conectividade. Conseguimos ter conectividade com o switch. O que a gente vai fazer? Vai então tentar aceder a esse switch a partir do nosso Windows. Vamos usar o put aqui. Vamos colocar o IP do switch 192.168.10.1. Ok? Então ele pede para colocar o login, que user vai ser Moisés, e vai pedir a password. Vou colocar aqui a minha password. Ok? E então vem aqui a informação, acesso restrito, que é aquele banner que a gente colocou no princípio, ok? E vai então para o modo privilegiado, ok? O que a gente precisa fazer agora? Precisa, por exemplo, ver as configurações usando o comando show run, ok? A gente consegue ver todas as configurações, o que significa que a gente não precisa estar conectado diretamente ao equipamento, desde que a gente tenha conectividade com ele, ok? A gente vai conseguir então fazer isso, ok? Eu vou fazer uma alteração na access list, ok? Conf t
ok, na Access List. E o que é que eu vou? Eu vou permitir que apenas um único IP consiga ter acesso remoto a esse dispositivo, ok? Vou então, vou remover essa configuração aqui, ok? Usar o comando no, ok, no, ok? Eu vou fazer o quê? Vou permitir que apenas um único IP, ou seja, apenas um único IP na nossa lista de acesso. Vou apenas o IP 10, ok? E vou colocar aqui 0, 0, ok? Que é o único IP. Vou usar o comando do write, ok? Vou usar o comando end e exit. O que é que a gente vai fazer? A gente fechou a conectividade, ok? Eu vou tentar mudar o meu IP. Primeiramente, vamos testar o acesso remoto novamente, ok? 192.168.10.1, lugar como Moisés, a password, ok? E pronto, a gente tem acesso ao dispositivo, ok? Eu vou então fechar essa sessão, vou mudar o meu IP, vou trocar o meu IP, vou tirar o meu IP de 10 e vou colocar um outro IP e vermos então se a gente consegue ter acesso ao switch, ok? Vou colocar o IP 11 e então vou minimizar isso. Vou clicar aqui, vou colocar o IP 192.168.10.1, ok? E se notarem, ok? Não consigo ter conectividade com o equipamento. Por quê? Por causa daquela lista de acesso, okay, que a gente colocou aí. Apenas o IP10 consegue ter acesso a essa access list. Okay? Vou novamente mudar o meu IP para 10, okay? E fazer o teste de acesso remoto ao dispositivo. Ok? Então vou minimizar isso. Vou abrir novamente o PUT, vou colocar o IP 192.168.10.1. Ok? Consigo ter conectividade, entrar como Moisés, a password. Ok? E então, ok, password. Ok? Então temos aí acesso ao nosso equipamento, ok? Eu espero que essa aula seja bastante proveitosa para si, ok? Para questões de dúvida, vocês podem ir para a nossa página no Facebook, a Shelga Network e Cyber Security, no nosso canal aqui no YouTube, a Shelga Network Cyber Security, ou então no nosso LinkedIn, a Shelga Prestação de Serviços, ok? SU. Vocês podem enviar mensagem a partir das nossas páginas no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. E então, se quiserem ter um conhecimento mais aprofundado sobre as técnicas de network, ok? Então vocês podem fazer o treinamento conosco, que é um treinamento online, que significa que você pode estar no conforto da sua casa, evitando o desgaste, sair de casa e o estresse todo que você pode encontrar na rua. Então, nós estamos aí para lhe atender ao conforto do seu lar, ok? Então, espero que essa aula seja bastante proveitosa para si. Se você gostou dessa aula, coloque aí um like, subscreva no canal e partilhe com os seus amigos. Obrigado.